Olá, amigos, tudo bom? Para nós entendermos um fundamento teológico da mordomia cristã, a gente precisa entender 4 princípios básicos. Primeiro deles, quem é Deus? Segundo deles, quem é o homem? Depois precisamos entender sobre a queda. E por último, entender sobre salvação e mordomia cristã. Quando nós ouvimos a palavra mordomia cristã, logo nos vem à mente alguém que está no bem bom, não é isso? Mas quando nós olhamos de fato a etimologia dessa palavra, mordomia significa servo, um administrador, ok? Então você precisa ter claro esse conceito da mordomia na sua mente. Vamos lá então? Primeiro entender quem é Deus. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 1, demonstra que Deus ele é criador. Então Deus criou todas as coisas, né? Então Deus criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, sexto. Então Deus ele exerce essa atividade criadora. Então quando nós olhamos do primeiro ao sexto dia, esse Deus ele não entra nem no tempo e nem no espaço. Então ele é um Deus distante. Mas quando nós olhamos, quando Deus ele cria no sexto dia o homem, então Deus exerce essa atividade criadora do Deus imanente, então um Deus conosco. Se antes ele havia criado através da palavra, nesse momento Deus ele cria através das suas mãos, ok? Então isso é interessante. Então se Deus ele é o criador, então por ele ser criador, ele é proprietário, não é isso? Então Deus ele é criador e por ser criador, ele é proprietário. Quando nós olhamos então o segundo conceito de quem é o homem, se Deus é criador, nós seres humanos somos o quê? Somos criaturas. E a palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem de Deus. Não apenas no aspecto de nossa personalidade, mas na totalidade do ser. Então nós refletimos a imagem de Deus como um ser físico, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar desse templo, porque nós refletimos a imagem de Deus como ser físico. Nós também refletimos a imagem de Deus como ser intelectual. Mas em que momento que o homem exerce essa função da intelectualidade na criação? Quando Deus ele pede para que o ser humano ele desse nomes aos animais. Também refletimos a imagem de Deus como ser espiritual, porque Deus ele nos criou com a necessidade de adoração. Agora imagina como nós seres humanos, Deus nos criou como um vazio na existência, onde esse vazio só seria preenchido através da presença dele. Então apenas Deus poderia preencher o vazio do ser humano, ok? E em última análise, nós também refletimos a imagem de Deus como ser social. Deus não nos criou para que nós vivêssemos isolados. Então, por isso, Deus nos criou como ser social. Então, na primeira compreensão, Deus ele é criador e por ser criador ele é proprietário. Então, na segunda compreensão de que é o homem, nós somos seres criados e por sermos criados somos mordomos, somos servos. Então, Deus criador proprietário, nós seres humanos criaturas mordomos. Mas Deus criou tudo perfeito e colocou no Éden. Só que Deus diz assim, de todas as árvores vocês poderão comer, poderão tocar, mas é uma árvore que vocês não poderão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que os nossos pais edênicos fizeram? Eles tomaram para si aquilo que Deus não permitiu que eles cuidassem, eles administrassem. Então ali o pecado entra. E quando o pecado ele entra na humanidade, eu digo que o pecado ele é reivindicação de posse. Ou seja, o pecado ele tenta tirar de Deus o direito de ser Deus. A partir desse momento, o ser humano, ele deixa de ser mordomo para entender que ele é proprietário. Ele deixa de ser servo porque ele acha que ele é dono. Então, há uma inversão de valores. Então, o pecado, ele é propriamente uma inversão de valores. Ou seja, a questão de posse, ok? Determinação de posse. Se nós parássemos por aqui, você poderia pensar, mas isso é uma visão um pouco pessimista. E de fato, se nós parássemos na queda, seria pessimista. Mas qual foi a maneira que Deus criou para reivindicar a sua imagem no homem? Já que o homem ele deixou de ser mordomo a fim de se tornar proprietário, qual foi a maneira que Deus ele criou para reivindicar? Quando nós olhamos lá no Salmo 101, verso 6, diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então Deus nos criou como servos e a eternidade seremos servos. Será que Deus esperaria algo diferente de nós hoje? Então por isso que Deus estabeleceu um princípio desde o Éden, quando os nossos pais edênicos, eles fazem o primeiro sacrifício à porta do Éden, depois quando o dízimo, nós conhecemos a primeira referência do dízimo lá, quando Abraão dá a Melquisedeque. Então esses são os princípios que Deus ele criou
para que eu e você entendêssemos que nós não somos donos, nós somos apenas mordomos. Então, partindo dessa compreensão, quando eu e você nós dizimamos e também ofertamos, nós estamos reconhecendo quem é Deus. Deus ele é o nosso Criador. E quando deixamos de ofertar e dizimar, estamos rejeitando a soberania de Deus em nossa vida. Mas interessante, quando eu e você nós não dizimamos, nós não estamos apenas roubando, como diz Malaquias 3, verso 8 a 10. Mas também estamos transgredindo outro mandamento da lei, porque Mateus capítulo 6 vai dizer que quando eu e você nós não dizimamos, nós estamos adorando outro Deus, porque o texto diz assim, ó, nós não podemos servir a dois senhores, ou haveremos de amar um e aborrecer o outro. Quem são os senhores? Deus e Mamon. Ou seja, toda vez que deixamos de ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, nós estamos adorando a Mamon. Então, logo, também estou transgredindo o mandamento da lei. Que mandamento é esse? O primeiro mandamento, que fala que nós não deveríamos tomar outros deuses além do soberano Criador. Então, quando eu deixo de praticar uma mordomia na minha vida, uma mordomia financeira, quando eu entendo que Deus é proprietário, Deus é soberano, eu estou tirando de Deus o direito de ser o meu Criador, estou tirando de Deus o direito de ser Deus. Que pratiquemos uma verdadeira mordomia na nossa vida. É claro que a mordomia começa na compreensão de quem é Deus e de quem é o homem, para entender sobre a salvação em Cristo Jesus. Então, toda vez que eu dizimo, estou reconhecendo Deus como meu Criador, e toda vez que eu oferto, estou aceitando Jesus como meu Salvador. Que Deus abençoe e que você tenha uma verdadeira compreensão da mordomia cristã.